A palavra integridade, gente, né, ela deriva da palavra inteiro. Significa a respeito que o meu caráter é apenas um, ele não tem partições. Quando eu sou íntegro, eu sou apenas um o tempo inteiro. E integridade, gente, é um núcleo do caráter. A integridade, gente, significa que você faz certo, custe o que custar, esteja olhando quem estiver olhando ou não. Agora o mundo, gente, aprova um homem pela sua representatividade, mas Deus aprova um homem pela sua integridade. Amém. Tem só uma coisa, gente, que impressiona Deus nessa vida. Não é a conta bancária, não são os talentos, não são os dons. Só tem uma coisa que a gente chama a atenção de Deus, se chama integridade. E ter um caráter íntegro, gente, diante de Deus, significa que você tem os valores da palavra de Deus e que a sua vida você conduz pautada nesses valores. Significa que você tem os mandamentos da palavra de Deus, você observa a lei do Senhor e você diz: a minha vida eu conduzo debaixo daquilo que Deus fala. Essa é a minha integridade, é o que é certo diante do Senhor. Agora conecte-se agora, gente. Necessário é guardar a integridade do seu coração, porque se você não guardar a sua integridade, você pode corromper o seu caráter. Em 2 Samuel capítulo 11 nos narra, gente, um fato muito triste na vida do rei Davi. O rei Davi, gente, foi um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Eu acho talvez o maior elogio que alguém em toda a Bíblia recebe, um homem segundo o meu coração. A propósito, Deus não mediu elogios para Moisés. Deus chamou Moisés de amigo, alguém que fala face a face comigo. Mas uau, chamaram um homem de segundo o meu coração, vamos traduzir, um homem que tem um coração parecido com o meu. Eu acho incrível. A palavra de Deus nos conta que no período que os reis deveriam ir para a guerra, Davi não foi. E quando Davi não vai para a guerra, ele não está no lugar onde Deus chamou ele para estar. Observe algo, gente, aqui nessa vida: nunca esteja fora do lugar onde Deus chamou você para estar. Não dê bobeira, esteja onde Deus te chamou para estar. Mas Davi não estava. E sabe o que acontece? Davi, ele sobe no terraço do seu palácio, e Davi é um homem íntegro, gente, um homem correto, e ele vê, gente, uma mulher nua se banhando. E nesse momento, quando Davi vê a mulher nua se banhando, o que Davi deveria ter feito? Desviado os olhos. Gente, Davi é casado, ele vê a mulher lá fazendo um topless no rio Nilo. Ele deveria ter dito o quê? Jesus da glória, sai daqui, Satanás, eu sou casado. Mas sabe o que Davi faz, gente? Ele diz assim: eita, deixa eu olhar o Instagram dessa menina aqui, dá uma olhadinha nos stories que está postando. E Davi, gente, começa a olhar aquilo que ele não deveria olhar. Agora você vai acompanhar o processo de corromper a integridade do caráter. O que é apenas um olhar, no coração de Davi começa a crescer, e Davi começa a pensar assim: rapaz, essa mulher é um avião. Ele olha, talvez imagina a mulher dele, olha, mas essa aí está mais bonita que a minha. E ele manda chamar essa mulher, gente. Sabe o que acontece? Davi se deita e comete adultério com essa mulher. Sabe onde começa, gente? Com um olhar. Depois progride para o quê? Para um adultério. Davi tem relação sexual com ela. Passo a passo. O que acontece? Passa um tempo, gente, a mulher chega e fala para Davi: Davi, estou com um problema muito grande. Eu estou grávida, eu sou casada, vai estourar para o teu lado. Aí sabe o que Davi faz, gente? Davi vai tentar contornar a situação. Agora observe o que eu estou contando para você, gente: o processo de corromper o caráter. Primeiro, gente, é o quê? Olhar o que não deveria. Segundo, Davi se deita com a mulher. E agora o que Davi faz? Vai tentar manipular, tentar mentir. E deixe-me falar algo para você, gente: pessoas sem integridade, elas sempre vão existir mentira na vida delas, sempre vai existir manipulação na vida delas. Davi chama o próprio esposo daquela mulher que estava na guerra e diz: meu brother, você é um cara que merece um descansinho aí, vai ali e se deita com a tua mulher. Chama esse homem muito correto, um homem chamado Urias. E nesse momento, gente, sabe o que acontece? No outro dia, esse cara amanhece
na porta do palácio. E Davi fala: o que você está fazendo aqui? Eu te dei um vale night com a tua mulher, era para você estar com ela. E sabe o que esse homem fala? Não é certo meus companheiros estarem na guerra e eu estar no bem-bom com a minha mulher. Davi sabe o que ele faz, gente? Começa a manipular mais a situação. Ele embebeda o cara, dá vinho para o camarada, porque Davi pensa assim: debaixo do efeito do álcool, esse cara vai sair de si, vai deitar com a mulher dele, ele vai achar que o filho é dela, vai resolver as coisas. Gente, até debaixo do efeito do álcool, a integridade desse cara é muito grande, chamado Urias. Ele amanhece na porta do palácio dizendo: Davi, não vou me deitar. Davi pensa: o cara é doido, meu irmão. Perceba, mentira, manipulação. Começou aonde? Num olhar que ele não deveria, onde deveria ter olhado. Gente, conversava com um homem alguns dias atrás, o camarada confessava adultério no casamento dele, a vida arrebentada. E eu falei: meu amigo, como você deixou aí? Sabe onde começa, meu irmão? Começando a seguir quem não deveria seguir no Instagram. E aí curtindo a foto de quem não deveria curtir. Gente, pregar para o homem casado aqui, meu irmão, é inicabível, não sei se essa palavra existe. Você está casado, você está seguindo as mulherzinhas sensual aí. E aí, não, e o pior, curtindo a foto, meu irmão. Davi começa, sabe aonde? Aqui, meu irmão, num olhar. Esse camarada falou para mim: Mateus, eu comecei a seguir gente que não deveria, acabei me entrobicando, traí minha esposa, está nisso aí agora. Sabe o que acontece, meu irmão? Davi, para resolver o problema dele, agora ele vai agir com manipulação. Ele chama o general dele e diz assim: coloca o cara na frente da batalha, e quando o furor da guerra chegar, recua o exército e deixa só o cara. O que vai acontecer com esse cara, gente? O que vai acontecer? Vai morrer. Davi mata o camarada, meu irmão, mata o camarada, um homem bom, um homem correto. Nós não vamos chegar nessa parte da história hoje. Deixa eu falar para você: Deus perdoou Davi a respeito de tudo que ele fez, exceto do homicídio com Urias. A Bíblia fala: perdoei Davi meu servo, exceto, não tenho culpa sobre ele na vida, exceto com Urias, o heteu. Gente, de um olhar errado, Davi se torna um homicida. Ele comete um homicídio na vida dele. Sabe o que é isso, cara? O processo de corromper o caráter. Existe uma frase que diz assim: onde passa um boi, passa uma boiada. Querido, guarde a tua integridade. Às vezes nós começamos a negociar com pequenas coisinhas na nossa vida. A gente começa a negociar: não, isso aqui não tem, é só isso aqui. Isso aqui é uma coisinha que não vai acontecer nada. Gente, falar para você, pequenas coisas começam a gente a corromper a nossa integridade. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Jesus está dizendo: guarda o que tu tens. Esse tempo conversava com um líder, e ele falava para mim assim: pois é, pastor Mateus, graças a Deus a gente está sendo usado por Deus. E ele falou assim: agora está crescendo meu GPS aqui, sou exemplo para os meninos, e não dá mais tempo de fazer coisa errada. E eu falei: toca aí, eu também não dá mais. E ele falou assim para mim, que agora eu já sou exemplo para muita gente. Ele falava assim: deveria ter feito umas cagadas antes, agora não dá mais. E eu falei uma coisa para ele, gente, eu falei: cara, se você tivesse feito algumas cagadas a mais antes, você nem era líder hoje. Você sabe por quê, gente? Porque quando você deixa a integridade do seu coração, querido, é muito difícil resgatar a integridade. É muito difícil você reconstruir o teu coração em integridade. E muitas vezes nós vamos flertando com pequenas coisas, sem perceber, uma pequena mentira, um pequeno comentário, uma pequena fofoca, uma pequena coisa de índole errada, que quando você vê, gente, a sua integridade do seu caráter está inteiramente destruída, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Jesus está dizendo: guarda o que tu tens. Mateus, como restaurar a integridade? Não é simples restaurar a integridade, mas a Bíblia nos fala em 2 Samuel capítulo 12, que Deus revela ao profeta Natã o que Davi havia feito. Ele fala exatamente para Natã e diz: Davi, o meu servo, pecou dessa maneira. E quando Natã, gente, o profeta, ele chega lá e ele confronta o rei Davi. Ele fala: Davi, eu sei o que você fez. Você matou aquele homem, você adulterou. Sabe o que Davi faz, gente? Davi, ele cai de joelhos, ele se quebranta,
E Davi, ele é transparente diante do profeta Natan. Ele falou: é verdade, eu fiz isso mesmo. Deixe-me pregar para você hoje aqui, gente. A transparência revela a presença da integridade na sua vida. Você não precisa ser um super-homem de Deus, você precisa ser alguém transparente. Integridade não se revela em perfeição. Todos nós, gente, ninguém é perfeito. Eu conheço, gente, pessoa de Deus. Eu conheço também gente ruim que dói. Mas eu conheço pessoal, gente de Deus, assim, gente que você olha e diz: nossa, esse aí até quando salta um pum é cheiroso, meu irmão. De tanta santidade que esse camarada tem na vida dele. A gente fala para você: não existe ninguém que não tem suas batalhas, seus desafios e suas falhas. Mas deixa eu falar para você: integridade não tem a ver com perfeição, integridade tem a ver com transparência. Sabe o que Davi fala para o profeta Natan? Natan, é verdade, eu pequei contra o Senhor, eu pequei, eu não deveria ter feito desta maneira. E Davi, gente, ele é transparente, e por causa disso, deixa eu falar para você, gente, Deus começa a trabalhar na vida de Davi para restaurar a sua integridade. Você não precisa, gente, ser perfeito para ser íntegro. Você precisa ser transparente para você ser íntegro. Uns dias atrás, um rapaz anda próximo de mim, ele falou: pastor Mateus, eu estava com vergonha de vir falar contigo. Da última vez que eu conversei contigo, eu caí 3 vezes olhando pornografia de novo. 3 vezes. Eu estava com muita vergonha de ser transparente, falar para ti isso novamente, porque eu ficava pensando: cara, sabe o que eu falei para ele? Eu falei: bro, olha aqui nos meus olhos. Eu falei para você: você sabe, você está lutando uma jornada com Deus, mas para mim, agora que você está sendo transparente, você é mais íntegro do que antes. Porque integridade tem a ver com o coração dizendo: Deus, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida o que precisa ser trabalhado. Eu quero deixar o Senhor no meu caráter, em quem eu sou, fazer o que o Senhor precisa fazer. Jesus, ele está dizendo em Apocalipse capítulo 3, guarda o que tu tens. Deixa-me pregar para ti hoje, igreja, guarde a tua integridade, gente, guarde o teu coração, diante do Senhor, em fazer o que é certo, o que é reto aos olhos de Deus, em não negociar os valores da palavra de Deus, em não negociar a sua santidade, a sua pureza, e por mais que às vezes você possa falhar, não resista em ser transparente, em apenas, como Davi fez, dizer: Jesus, eu reconheço, e eu preciso que o Senhor me ajude a caminhar num caminho de integridade.